pausa. Amém. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo para o pessoal do Facebook. Amém. Que vai acompanhar a aula. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo para quem vai acompanhar a aula pelo Instagram, pelo YouTube. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo para quem vai acompanhar a aula pelo Meet. A Maria, o Francisco, a Catarina, a Débora, a Ana Paula. Amém. A paz do nosso Senhor, quem vai acompanhar pelos grupos de WhatsApp e pelo áudio, né? Nos grupos de WhatsApp, amém. A paz do nosso Senhor, amém. Hoje a gente vai falar sobre Jeremias 11, né? A gente tá avançando aí na história. Daqui a pouquinho a gente chega aí, né? No primeiro cativeiro ali, que é levado Daniel, né? Daniel é levado no primeiro cativeiro. A gente já tá chegando nesse momento aí da história. Tá bem pertinho, gente. Depois que Josias morre, né? A gente tá perto aí da morte de Josias já. Então tá perto aí já de Daniel ser levado pro cativeiro babilônico, tá? Então amém. Antes da gente começar a aula de hoje, eu só queria falar uma coisa. Às vezes a gente pensa, né? Quando a gente começa a buscar a Deus, quando a gente começa a ficar mais íntimo dele, né? De alguma forma, né? Quando a gente começa a aprender mais, se transformar, né? E ser transformado principalmente por Deus, né? E também o decidir transformar, né? Há que ter uma decisão nossa também, né? O decidir pelo não, né? O não pecar, resistir ao mal, né? Etc. Quando a gente começa a viver esse processo na nossa vida, a gente tende a achar que tudo vai dar certo, né? Que tudo vai ficar bem, né? Que vai ser tudo bem, vai ser tudo ótimo, né? E não, a gente tem que ter esse cuidado, porque a Bíblia diz que nós viramos inimigos do mundo, né? Então, nós teremos aflições. E o Novo Testamento é muito claro com relação a isso, né? O Antigo Testamento se falava muito sobre bênção, né? O Antigo Testamento é muito sobre bênção, sobre promessas, sobre realizações nessa terra, nessa vida. Mas o Novo Testamento, ele se fundamenta numa vida de aflições. No Novo Testamento, o aviso que é dado é sobre as aflições que nós teremos, né? No Novo Testamento, a esperança não é nessa terra, mas é na terra que está preparada, que Jesus preparou aos que serão salvos, né? Então, isso é muito importante a gente ter consciência, né? Porque às vezes a pessoa, já ouvi gente falando isso, caramba, mas depois que eu entrei na igreja, comecei a buscar a Deus, né? Que eu comecei, parece que tudo ficou pior, né? E essa é a tendência, é assim mesmo que funciona, né? Porque o mundo espiritual, a gente não vê, gente, mas é um mundo que vive em movimento. E a gente vai ver isso ali no livro de Daniel, né? Mais pra frente. Quando a gente começa a buscar a Deus, o inferno se agita para impedir, né, a gente, principalmente se há algum chamado sobre nós, né, algum dom, alguma coisa sobre nós, né, de que vá fazer com que haja uma expansão do reino de Deus, etc. E a gente tem que ter essa consciência, tá? Eu tô falando tudo isso porque a gente ficou 23 dias sem ter aula, né? Eu falei, gente, eu vou ficar 23 dias sem ter aula. Gente, foi 23 dias tranquila. Eu fiquei 23 dias sossegada sem ter aula. Domingo à noite a gente ia voltar a ter aula na segunda. Domingo à noite eu tive uma intercorrência. No domingo à noite eu tive uma intercorrência, fui pro pronto-socorro, voltei pra minha casa meia-noite, 1h da manhã. E eu tô fazendo um tratamento, né? Eu fiz terça-feira, hoje eu fiz tratamento de novo. Hoje eu tomei anestesia, então vocês vão ver, eu tô um pouquinho meio lerda, tô tomando remédio, né? E por que eu tô falando tudo isso, né, gente? Caramba, a gente ficou 23 dias, né? Eu nem falei isso pra vocês, desde segunda eu tô com essa questão e não falei. Mas hoje eu achei melhor falar. Vocês veem, né? Vocês observam. A gente ficou 23 dias sem ter aula e nada aconteceu. Incrivelmente, no domingo, quando segunda-feira a gente ia começar a aula, o negócio aconteceu ao ponto de eu ter ido pro pronto-socorro, né? E se é um negócio que eu preciso fazer acompanhamento, terça-feira que vem eu vou ter que ir de novo, tô tendo que fazer cirurgia, vai ter que tomar anestesia, um monte de coisa, gente. E você vê que realmente é pra parar, né? O negócio é pra parar aqui. Mas eu não vou parar, amém. Tô cansada, tô bem cansada hoje, tô com anestesia e tudo, mas a gente vai ter nossa aula, amém. Porque
a gente vai aprender mais de Deus, né? Porque essa palavra nos traz vida, né? Essa palavra nos traz cura. E era isso que eu queria falar para vocês, né? Às vezes a gente fica pensando que quando a gente vai começar algo assim, né? Apesar da gente já estar aqui, né? Mas a gente vai começar algo assim, a gente pensa que as coisas vão melhorar, talvez até melhorem, né? Não é necessariamente essa promessa na Bíblia, né? Mas talvez melhorem, né? Mas no início a coisa piora. Piora para depois melhorar, né? Geralmente é assim. Mas às vezes não melhoram nunca, gente. Porque a promessa de Deus nunca foi essa. A promessa de Deus nunca foi fazer a gente ficar rico nessa terra. A promessa de Deus nunca foi sobre a gente viver uma felicidade plena nessa terra. Porque se a gente vivesse uma felicidade plena nessa terra, né? Se a gente tivesse tudo bem nessa terra, para que a gente ansiaria pelo reino celestial? Se aqui tá tão bom para mim, né? Eu não quero sair dessa terra. Nossa, aqui eu tenho a felicidade plena, né? Por isso que ninguém vive a felicidade plena nessa terra. Você pode ver, a pessoa pode ser milionária, pode ter fama, pode ser o que for. Ela nunca vai ser plenamente feliz. Você vê que existem pessoas que você vê a pessoa, né, cometer um suicídio, né, aconteceu alguma coisa. Você fala, caramba, mas ela tinha tudo, né? Sempre vai faltar algo para todo mundo. Não pode ser perfeita, não tem lógica a nossa vida ser perfeita. Porque se nossas vidas fossem perfeitas, a gente não desejaria o eterno, a gente não desejaria, a gente não ansiaria para que ele venha logo. Porque essa é a questão, né? A questão é que a gente tem uma vida de sofrimento, uma vida de aflição, para que a gente deseje logo que ele venha. E é isso que a Bíblia diz, né? Que a gente deve chamá-lo com urgência, cada vez mais, orar cada vez mais, né? Fazer cada vez mais a Santa Ceia em memória dele, para que ele se lembre que há uma promessa, ele disse que ia voltar. Então a gente tem que relembrar ele, tá demorando, volta logo, né? É nesse sentido que a Bíblia diz, né? E a gente só vai fazer isso se não for perfeita a nossa vida. Se nossa vida for perfeita, né, qual o interesse que a gente vai ter de ficar clamando e pedindo para que ele venha, né? Então, é assim, gente. Eu senti a necessidade de falar isso hoje. Amém. Amém. Tá acompanhando de Moçambique. Amém. A Allen. Amém. Allen, Deus abençoe. Eu senti a necessidade de falar isso hoje, tá? E eu creio que vai ser útil para alguém, né? Então, a gente tem um exemplo que foi dado por Jesus. O próprio Senhor Jesus deu esse exemplo. Ele falou sobre Lázaro, né? Lázaro e o rico. E foi o próprio Senhor Jesus que deu esse exemplo, gente. E o Senhor Jesus fala sobre essa parábola onde há um homem que viveu uma vida inteira de infortúnio, né? Lázaro, ele era pobre, mendigo, e ele ainda era doente. Jesus diz que ele ficava à porta dos ricos, né, a porta do rico ali, esperando as migalhas que caíssem para ver o que ele podia comer, né, implorando por alguma comida. A Bíblia diz que Jesus disse que ele tinha várias feridas abertas no corpo e que o alívio para as dores das feridas que ele tinha era quando os cães vinham lamber as feridas dele. E esse homem morreu assim, ele teve essa vida inteira assim e morreu assim. E a Bíblia diz isso, gente. E a Bíblia diz que ele acreditava em Deus. A Bíblia diz que ele tinha fé ao ponto dele ser salvo. A Bíblia diz que ele foi salvo, esse homem foi salvo. Mas ele viveu uma vida inteira de amargura, né? E eu senti a necessidade de falar isso para vocês, tá? Eu creio que vai ser útil para alguém aqui, porque a questão é essa, a nossa esperança não está nessa terra, a nossa esperança está na terra que virá, na terra que nos foi prometida, porque a Bíblia diz que todo aquele que chora nessa terra, todo aquele que sofre nessa terra, todo aquele que lamenta nessa terra, mas é justo, sendo justificado através de Cristo, né, claro, é justo, ele será recompensado. A Bíblia diz isso. Foi o que aconteceu com Lázaro. E o próprio Senhor Jesus deu esse exemplo, né? E ele foi justificado e ele foi recompensado pelas dores dele. Ele foi recompensado por todas as dores que ele passou a vida inteira de amargura dele. E a Bíblia diz que era tanta alegria, que era tanta felicidade, né? Que ele nem lembrou mais do sofrimento que ele teve na terra. E ele teve uma vida inteira de amargura. Não foi um dia de sofrimento que ele teve. Ele não teve um mês de sofrimento. Ele teve uma vida inteira de sofrimento nessa terra.
E Jesus diz que quando ele foi salvo, ele se esqueceu. Ele se esqueceu de todas as suas dores. É como uma mulher em trabalho de parto, né? Dói muito, dói muito. Mas quando o filho nasce, ela até esqueceu das suas dores, tanto que ela quer ter outro filho, né? É assim, né? E eu queria falar isso pra vocês. Amém. Eu vou orar agora e eu vou lembrar qual o momento da história que a gente está em Jeremias 11, tá bom? Amém. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, Pai. Amém. Deus, perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa a nossa fraqueza, Senhor, porque nós somos falhos, Pai. Nós somos pecadores e nós reconhecemos a nossa condição, Pai. Nós somos miseráveis, Senhor, e nós precisamos de Ti. Então vem nos purifica, vem nos lava, Pai, da nossa imundície, Senhor. Porque nós não conseguimos sozinhos encontrar a santidade, porque Tu és santo e a santidade vem de Ti, Senhor. Então vem, Pai, nos purifica, nos lava da nossa imundície e nos santifica, Senhor. Amém. Que o Seu Espírito Santo venha sobre nós, em o nome de Jesus, Senhor, e nos ensine os Teus atributos, nos revele o Seu caráter, e que venhamos a ser Cristo nessa terra, que venhamos a ser Cristo na vida dos outros, Senhor, que venhamos a ser a Bíblia viva que as pessoas lerão, Pai, que venhamos a ser um testemunho vivo do Teu poder nessa terra, que venhamos, meu Deus, a honrar o Seu nome, que a Tua glória venha resplandecer em nós, Pai, e que venhamos, meu Deus, em nome de Jesus, a apresentar, meu Deus, o Teu reino a outras pessoas, que venhamos a evangelizar, a pregar as boas novas, Pai. Amém. Deus, a Tua palavra diz que todo aquele que lhe pedir sabedoria, a sabedoria lhe será dada. Então, Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, nos conceda da Tua sabedoria, Pai. Nos dê sabedoria para compreender a Tua palavra, nos dê sabedoria para ouvir a Tua voz, nos dê sabedoria para andar nos Teus caminhos, Senhor. Nos dê sabedoria para compreender os Teus juízos e andar neles, Pai. Meu Deus, nos dê sabedoria para andar em retidão, Pai. Nos dê sabedoria, Pai, para praticarmos tudo aquilo que estamos aprendendo. Nos dê sabedoria para passar adiante, meu Deus, tudo aquilo que nos tem transformado. Essa palavra que nem tem nos trazido esperança e alegria. Que o Senhor nos dê sabedoria para que venhamos a evangelizar outras pessoas, Senhor, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos livre de todo mal, Pai, que o Senhor nos fortaleça, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus, gente. Fiz a oração rapidinho hoje, né? Como eu falei pra vocês, né? Tô aí nesse tratamento, então vamos ser mais rapidinho, né? Agora, glória a Deus, amém. Vamos lembrar o que está acontecendo aqui, para a gente entender Jeremias 11? Eu vou voltar um pouquinho na história, para a gente entender bem o contexto, tá bom? Vamos lembrar aí, vou voltar até um pouquinho antes ali, o tempo de Ezequias, tá? A gente lembra que Ezequias virou rei, né, no reino de Judá. Ezequias, a Bíblia diz que depois de Davi, Ezequias foi o melhor rei de Judá, depois de Davi, né? E a Bíblia diz que Ezequias, ele queria servir a Deus, e toda vez que ele queria servir a Deus e ele obedecia a Deus, tudo ia bem para ele. E quando ele não obedecia a Deus, ia mal. Mas a Bíblia diz que quando ele queria servir a Deus e obedecer a Deus, tudo ia bem. A gente lembra então, né, que Ezequias, ele teve um momento ali na história no reino de Judá que Senaqueribe invadiu as terras de Judá por castigo de Deus. Deus estava castigando esse povo porque eles haviam se afastado dele. Então a gente lembra que nesse meio tempo Isaías começou a pregar ali para aquele povo, né? A gente lembra que Isaías pregou, e a gente lembra também que... Ai, gente, tá aqui na ponta da minha língua. O profeta que Jeremias fala que foi que eles se converteram. Deixa eu ver aqui o nome do profeta, gente. Esqueci o nome do profeta. Foi a pregar. Achei. Lembrei, Miqueias. Aí no livro de Jeremias diz que a pregação de Miqueias foi quem convenceu aquele povo, né? Então a gente lembra que Isaías e Miqueias pregavam ali juntos, né? Estavam pregando juntos ali durante esse tempo em que Senaqueribe estava invadindo ali as terras de Judá. Então a gente lembra que o povo se converteu, o povo creu, o povo se converteu,
Ezequias também, né? Então Deus os salvou. Aí a gente lembra que Deus os salvou de uma forma extraordinária, de uma forma milagrosa, né? Eles conseguiram ali fazer com que o exército da Assíria fugisse. E isso foi algo extraordinário. Na época em que a Assíria estava em ascensão, a Assíria estava ali em domínio, em expansão territorial, né? A Assíria fugir de uma nação, e uma nação tão pequena quanto Judá, era algo extraordinário. Era algo muito incrível, né? Então a gente lembra que dentro desse mesmo tempo histórico, Ezequias ia morrer. Deus mandou Isaías lá para casa de Ezequias, lá para o palácio, e Isaías veio com o recado de Deus falando para Ezequias se preparar, porque Ezequias iria morrer. E então a gente lembra que Ezequias, ouvindo isso, Ezequias ele se humilhou para Deus e pediu para Deus mais tempo de vida. E Deus se comoveu com a humilhação de Ezequias. E Deus deu para Ezequias mais 15 anos de vida para ele, tá? Então a gente lembra que isso aconteceu. Quando isso aconteceu, Ezequias começou a ficar muito famoso. E Judá também. Por quê? Porque não havia uma nação que tivesse resistido à Assíria. E como assim Judá resistiu? Então as outras nações começaram a querer conhecer Judá. Começaram a querer conhecer que Deus é esse que conseguiu vencer a Assíria. Que rei é esse que resistiu à Assíria e fez a Assíria correr, fugir de medo, né? Então, Ezequias começou a ganhar muita fama. E as pessoas começaram a ir lá, reis iam lá visitar Ezequias para querer saber o que foi que ele fez para a Assíria fugir. Que história é essa? Me dá a receita, né? E as pessoas começaram a ir lá. E ele começou a ganhar muitos presentes, ele começou a ganhar muita fama, e então o coração dele se desviou. Então Ezequias começou a se achar muito. Aí a Bíblia diz que quando Ezequias começou a se sentir muito, o coração dele começou a se desviar. Deus falou, eu vou testá-lo, porque eu tô achando que ele já não é mais fiel a mim. Eu tô achando que ele é mais fiel ao coração dele. Eu tô achando que ele é mais fiel ao ego dele do que a mim. Eu vou testar esse homem. Então a Bíblia diz que Deus testou Ezequias. Aí a Bíblia diz que Deus permitiu que alguns babilônios, né, fossem enviados lá pelo antigo rei da Babilônia, que eu expliquei para vocês, né, que havia um confronto aí, eles não eram da Babilônia, eles queriam retomar a Babilônia, né, eram caldeus ali que haviam dominado a Babilônia por um determinado tempo, e eles queriam retomar a Babilônia. Então, eles sabendo da vitória de Ezequias, eles foram lá para o território de Judá, porque eles queriam uma aliança com Ezequias para eles retomarem a Babilônia da Assíria, né? Então a gente lembra disso. Quando isso aconteceu, Deus falou, eu vou sair de perto de Ezequias, para deixar ele agir conforme o coração dele. Então, até expliquei isso na época, né? Deus falou que se ausentou dele, saiu de perto dele, né? Para que não houvesse nenhuma influência de Deus sobre ele, né? Então, Deus deixou que ele agisse completamente. E ele pecou. A gente lembra que ele falhou nesse teste de Deus. E então, diante dessa falha dele com o teste que Deus havia dado, Deus lança uma profecia por meio de Isaías. E Deus diz para Ezequias, olha, porque você falhou, eu digo que agora Judá vai ser entregue para a Babilônia. E a sua descendência vai ser feita prisioneira lá. O povo vai ser cativo lá, vai ser prisioneiro lá na Babilônia. E os que morarem no palácio serão castrados, serão feitos eunucos lá. E a gente já falou sobre isso, né? Que realmente é o que vai acontecer. Então, quando Ezequias ouviu isso, Ezequias não converteu-se, não se converteu, não, seu coração não se humilhou. Quando Ezequias ouviu isso de Deus, Ezequias falou, tá bom, não é no meu tempo mesmo? É para minha descendência, eles que se virem. Não é no meu tempo, eu tô de boa, né? E Ezequias falou isso. Aí a gente lembra que Ezequias ainda viveu 15 anos depois disso, né? Que Deus havia concedido. E Deus não volta atrás do que ele diz, né? Deus falou que ia dar 15 anos, Deus deu 15 anos para ele. E então, Ezequias passou esse tempo da vida dele, né? Orgulhoso. A gente lembra, a Bíblia diz que ele passou ali orgulhoso esse tempo da vida dele. E o descendente dele, que sobe ao trono, nasceu nesses 15 anos de vida dele extra que ele teve, que é Manassés, né? Manassés nasceu no 13º ano, né? Não no 13º no finalzinho, né? Contando de 15 para baixo, nasceu ali, né?
2 anos depois, 2, 3 anos depois, Manassés nasceu. Dentro desse contexto, Manassés nasceu no período de rebeldia de Ezequias, tá? Então, a gente lembra que a Bíblia diz que no finalzinho da vida de Ezequias ele mudou, ele se converteu. A Bíblia diz isso, que ele se arrependeu do seu pecado e se converteu. Mas, depois a Bíblia diz que Ezequias morreu. E quem é que virou rei no lugar de Ezequias? Manassés, o filho dele, que foi criado durante esse período dele de revolta. E a Bíblia diz que Manassés foi o pior rei do reino de Judá. A Bíblia equipara Manassés a Acabe. A Bíblia diz que Manassés foi para Judá o que Acabe foi para o reino norte. E Manassés foi um rei terrível para o reino norte. Manassés, ele esculpia com suas próprias mãos imagens de Aserá, imagens de Baal, e colocava lá dentro do templo de Jerusalém, dentro do templo de Deus, né? Ele começou a colocar altares lá dentro do templo de Deus, ele começou a instituir ali a adoração às estrelas, ao sol, à lua. Ele consultava necromantes, né? Ele consultava os mortos, ele consultava trabalhos ali, ele pedia trabalhos de bruxaria, né, de adivinhação, e a Bíblia diz que ele fazia tudo isso e incentivava o povo a tudo isso, tá? Então, dentro desse contexto, a gente lembra que o povo sendo guiado por Manassés, né, e Manassés começou a criar vários altares por todo o reino de Judá. Esse homem reinou por 55 anos, a gente lembra. Ele começou a criar vários altares no reino inteiro de Judá, altares para Baal, altares para Moloque, né? Então a gente lembra que o povo começou a ir no altar de Moloque sacrificar seus filhos a Moloque. Foi construído casas de prostituições cultuais, né? Então haviam prostitutas e prostitutos cultuais livremente ali no território de Judá, tá? E dentro desse contexto todo, a gente lembra, nessa perversidade toda, o livro se perdeu, a gente lembra, eles já não ligavam mais para o livro, não estavam mais nem aí para o livro da lei que foi entregue a Moisés. A gente lembra que no finalzinho da vida de Manassés reinou por 55 anos, né? No finalzinho de vida ali de Manassés se arrependeu. A Bíblia diz que no finalzinho de vida dele, Deus castiga ele é levado prisioneiro pela Assíria, né? E ele é humilhado, muito humilhado pela Assíria. E diante dessa humilhação, ele se arrependeu e ele se humilhou diante de Deus. E Deus o perdoou. A Bíblia diz que Deus o perdoou. Aí a Bíblia diz que Deus não só o perdoou, como o restituiu. A Bíblia diz que ele então voltou para o reino de Judá e virou rei. Quando ele voltou para o reino de Judá, ele estava tão agradecido pelo que Deus fez por ele, né? Que ele então começou a quebrar todos os altares que ele havia construído antes. Ele começou a quebrar tudo ali de adoração que ele havia incentivado o povo a fazer antes. Ele começou a quebrar tudo isso. Só que já era tarde demais, né? Esse homem reinou por 55 anos. Aí nos últimos 5 anos ele quis apagar tudo que ele fez nos 50 anos, né? Só que ali, né, já estava encruado nas gerações, né? Naquelas gerações que estavam vindo ali, já era parte do costume do povo. Então, a gente lembra que Manassés morreu. Depois que Manassés morre, Amon vira rei. Amon, ele ficou pouquinho tempo rei, a gente lembra, ele ficou só 2 anos. E ele era tão ruim quanto Manassés. A primeira atitude de Amon, quando ele vira rei, é restaurar todos os altares que Manassés havia destruído. Então, todos aqueles altares que Manassés havia destruído quando ele virou rei, Amon agora restitui. Amon vai e coloca de novo dentro do templo as imagens, né, de Aserá, de Baal. Ele começa a restituir tudo. Coloca tudo de novo como estava antes, que Deus não havia se agradado, né? Então, em 2 anos ele morre. Amon morre. Então, a gente lembra que quem é que vira rei? O rei que a gente está estudando agora, Josias, tá? Então, Josias vira rei com 8 anos de idade, um menino. E quando ele vira rei com 8 anos de idade, ele herda um reino totalmente idólatra. Ele herda um reino que tem resquícios do avô dele, Manassés. Então ele pega uma sociedade que adora Baal, uma sociedade que livremente busca prostitutas e prostitutos cultuais, uma sociedade que na cara larga, em público, vai queimar seus filhos a Moloque, uma sociedade que entra no templo de Deus em Jerusalém para orar para Baal. Então ele pega essa sociedade desse jeito, esse menino de 8 anos de idade.
Então, eles continuam fazendo esse mal todo. Até que esse menino tem 16 anos de idade. A gente lembra, no 8º ano do reinado de Josias, quando ele está com 16 anos de idade, ele começa a querer conhecer a Deus. Então surge nele, no coração dele, a Bíblia diz, um interesse por Deus. E ele quer saber mais que Deus é esse. Que Sofonias fala, que Naum fala, que Deus é esse que Isaías falava, né? Que Deus é esse? E ele quer conhecer Deus. A gente lembra que nesse período em que ele quer conhecer Deus, eis que quem começa a pregar? Sofonias. Então a gente lembra que a gente já estudou Sofonias, né? Então dentro desse período onde ele quer conhecer Deus, Sofonias começa a pregar, né? A gente lembra que Naum prega também nesse mesmo período, né? Mas Naum prega lá para a Síria. E Sofonias prega para Judá. Então Sofonias prega sobre essa corrupção que há, né, religiosa, sobre essa deturpação que há lá no reino de Judá. E Sofonias começa a pregar sobre isso, sobre Deus castigar esse povo que o esqueceu, esse povo que o abandonou. E Sofonias começa a pregar sobre isso, sobre um povo que esqueceu o Deus que os resgatou do Egito. E Josias queria conhecer esse Deus. Ao ouvir tudo isso, a impressão que a gente tem quando lê a Bíblia é que Josias, ele ouviu a pregação de Sofonias. E a pregação de Sofonias tocou Josias, né? Essa é a impressão que dá pra gente. Porque quando chega no 12º ano do reinado de Josias, quando Josias está com 20 anos de idade, Josias então decide purificar Israel. Decide então trazer à memória do povo o nome de Deus. Então Josias, com 20 anos de idade, no 12º ano do reinado dele, depois de ter ouvido a pregação de Sofonias, ele vai então, rei, 20 anos de idade, o rei de Judá, ele vai e começa a obrigar todo mundo a se lembrar de Deus, né? Então a primeira coisa que ele faz, a gente lembra que a esse ponto não havia lei, eles perderam a lei, né? O livro da lei que dizia como adorar a Deus, o livro da lei que dizia como você deve andar, o livro da lei que dizia, né, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, foi perdido. Então ninguém sabia onde estava esse livro. E aqueles que deveriam saber esse livro de cabeça, de cor, eram os sacerdotes e os levitas. E eles mudaram o livro. Eles mudaram de acordo com o que eles queriam. E eles diziam uma lei nova, que não era a lei que Deus deu, né? A gente viu isso em Jeremias. Jeremias falava sobre isso. Então, dentro desse contexto, Josias tentou purificar Judá de acordo com o que os sacerdotes diziam para ele que era a lei. Só que a lei sumiu e os sacerdotes agora inventaram a lei deles. Dentro desse contexto, o que Josias faz? Qual a primeira atitude de Josias? Circuncisão. Né? Os sacerdotes falam, não, Josias, circuncisão. Lá na aliança da lei tem circuncisão desde lá do tempo de Abraão, circuncisão. Então a gente lembra que Josias vai e manda todo mundo se circuncidar, né? Todos os homens ali deviam fazer a circuncisão. E eles fazem. A gente lembra que eles vão e fazem. Quando eles fazem a circuncisão, Jeremias começa a pregar. Então a gente lembra que no 13º ano do reinado de Josias, eis que surge Jeremias. Jeremias começa a pregar. Então Jeremias começa a pregar e Jeremias começa a dizer o que está na lei que foi perdida. E Jeremias começa a falar, é o seguinte, vocês cortaram o prepúcio de vocês e acham que isso é o bastante para vocês cumprirem a lei que Deus deu para vocês? Não é não. Deus está nem aí para a carne de vocês. Deus quer que vocês cortem a maldade no coração de vocês. É isso que Deus quer. Deus não quer que vocês cortem um pedaço da carne. Para Deus tanto faz esse pedaço da carne de vocês. O que Deus quer mesmo é que vocês parem com essa maldade aí que vocês têm feito, essa mentira, esse adultério, enganação, né? E Jeremias começa a pregar isso, gente. E a gente lembra que Josias está no 20º ano, com 20 anos de idade, no 12º ano do reinado dele. Então, a impressão que dá quando a gente lê ali o livro de Reis, o livro de Crônicas, é que Josias ele começa a direcionar a purificação de Judá à pregação de Jeremias. Então Jeremias vai pregando e Josias vai fazendo o que Jeremias está pregando. Então Jeremias pregou que Deus não está se agradando daquele monte de altares jogados aí no meio de Judá para Baal, para Será, etc. O que Josias faz? Destrói tudo. Então Josias vai começar a destruir todos os altares ali, Josias começa a destruir tudo que há ali no reino de Judá, a gente lembra, tá? E Josias começa a fazer tudo isso
fundamentando-se na pregação de Jeremias, tá? Então, dentro desse contexto, a gente lembra que Josias também consegue entrar no Reino Norte. Então, Josias vai lá para o Reino Norte, purifica lá também o Reino Norte, quebra os altares pagãos lá do Reino Norte, purifica ali o Reino Norte. E então, Josias agora tem que purificar o templo. Josias iria purificar o templo. Ao que parece, pelo que a Bíblia diz, o templo não foi purificado. Então, Josias foi lá para purificar o templo, mas dentro do templo continuou lá a imagem de Aserá, continuou o altar de Baal, continuou o altar lá das estrelas, continuou lá tudo isso dentro do templo. E a gente lembra que tem uma informação muito importante que a Bíblia dá, que a Arca da Aliança não estava mais dentro do templo, por causa da imundície que havia ali. O templo foi profanado por causa daqueles ídolos que estavam ali dentro do templo. E quando a gente lê a Bíblia, o livro de Crônicas, o livro de Reis e junto o livro de Jeremias, a gente vê que Josias não pôde purificar o templo. Os sacerdotes não deixaram. É isso que parece. Os sacerdotes não deixaram Josias entrar e tirar as imagens que tinham dentro do templo, porque os sacerdotes mandavam no templo. E Josias não podia fundamentar porque eles diziam que eles conheciam a lei. E eles falavam, não, a lei diz que pode ter aqui dentro do templo. E como que Josias ia questionar a lei? Não podia. Então a gente lembra que dentro desse contexto, com 5 anos de pregação ali de Jeremias, 6 anos de purificação de Josias, através da pregação de Jeremias, eis que um determinado dia, no 18º ano do reinado de Josias, Josias estava com 26 anos de idade, Josias então fala, é o seguinte, já terminamos a purificação, já purificamos Judá, já purificamos o reino de Israel, o templo também já foi purificado, segundo o que os sacerdotes falam, né? Apesar das imagens estarem lá dentro, eles falam que foi purificado. Então agora vamos fazer o seguinte, esses 6 anos que eu estou fazendo essa purificação, eu falei para o povo, porque isso os sacerdotes lembraram, né? Eu falei isso na aula passada, né? Os sacerdotes, quando Josias foi perguntar para os sacerdotes o que a lei diz, o que a gente tem que fazer para agradar a Deus, os sacerdotes falaram circuncisão, dízimos e ofertas. Então eles lembraram do dízimo e das ofertas, mas eles não lembraram das outras coisas, né? Os sacerdotes não quiseram lembrar. E nisso, eles receberam dízimo. Nesses 6 anos, eles ficaram recebendo dízimos, ofertas, né? Então havia muito dinheiro dentro do templo. E Josias sabia disso. Josias falou, não, peraí, faz 6 anos que eu estou purificando aqui esse reino. E faz 6 anos que o povo está dizimando. Faz 6 anos que o povo está ofertando dentro do templo. Então há muito dinheiro ali dentro. Então eu quero, ele chama os funcionários dele e fala, eu quero agora que vocês vão lá dentro do templo e vocês contratem carpinteiros, contratem pedreiros, contratem aí profissionais habilidosos, porque eu quero reformar o templo. O templo de Salomão está destruído, tá? As paredes caindo, tá? Foi abandonado. Então agora eu quero reformar, eu quero arrumar bonitinho, né? Então vão lá, pega o dinheiro e a gente vai reconstruir. Só que vocês lembram que dentro do templo tá o quê? As imagens ainda. De Baal, Aserá, tá todas essas coisas ainda lá. O altar de estrelas, tá tudo isso lá dentro. E a arca não está lá dentro. Então, dentro desse contexto, eles vão lá fazer isso. E eles vão e pegam muito dinheiro. Aí eles pegam um monte de dinheiro, pagam os carpinteiros. Pega o dinheiro e vai pagando. E eles reformando o templo. E pagando, e pagando. Quando o dinheiro está acabando, quando está no finalzinho do dinheiro, eis que encontram o livro. O livro que havia sido perdido. Então, o livro da aliança da lei, né, dado a Moisés ali por Deus, foi encontrado. Então o sumo sacerdote, ao ver que o livro foi encontrado, o sumo sacerdote fala para o escrivão, vai lá agora e lê esse livro para o rei. O livro foi achado. Então o escrivão foi lá. Aí o escrivão foi lá no palácio e falou, rei, é o seguinte, eles estão reformando lá o templo, mas o livro da lei foi achado. Deixa eu ler ele para o senhor. E ele começou a ler o livro inteiro, gente. O Pentateuco inteiro. Quando ele leu o livro inteiro, o Josias rasgou as roupas dele. Aí Josias rasgou as roupas, começou a gritar e chorar. E ele falou, meu Deus, Deus deve estar com muita raiva da gente. Deus deve estar muito irado com a gente. Porque a gente não tem feito nada do que está escrito nesse livro. A gente tem feito tudo ao contrário. Deus deve estar indignado. Então agora, pessoal, Josias fala, né, pro pessoal dele, então, gente, vai agora, consulta um profeta para ver o que Deus tem de resposta pra gente, porque Deus deve estar indignado. O livro foi achado só agora, o que a gente deve fazer? Porque, Jesus amado,
E então eles vão consultar uma profeta mulher, chamada Uda, né? Uda. Eles vão consultar essa mulher, que era conhecidíssima por trazer, né, a mensagem de Deus. Eles vão consultar essa profeta mulher. Quando eles chegam lá, eles falam para ela: ô profeta, é o seguinte, o livro da lei foi achado agora. A gente leu o livro da lei para o rei e a gente está fazendo tudo errado. Nada do que está no livro a gente tem cumprido. E o rei está muito angustiado. O rei está muito preocupado. Porque Deus deve estar odiando a gente. Deus deve estar com uma raiva da gente, uma ira da gente que só. Então ela responde: olha, eu tenho uma mensagem de Deus para o rei. É o seguinte, Deus diz que ele viu que ele prestou muita atenção quando o livro foi lido. Deus viu isso. Deus viu que ele não leu aquele livro como se lê qualquer livro, mas ele leu aquele livro com amor e com afinco ao ponto de prestar atenção em cada palavra. E Deus observou que, além disso, ele deixou ser tocado pelo livro e ele se arrependeu. Ele se arrependeu de tudo que ele fez de errado. E ele se humilhou. E ele mudou e ele está realmente transformado. Deus viu tudo isso. E por isso, Deus não vai castigar ele. Deus vai salvar Josias. Porque Deus viu tudo isso. Então Deus vai perdoar Josias. Então, mas tem uma coisa. O povo de Judá, Deus não perdoa não. O povo de Judá vai ser castigado. Esse povo vai receber castigo sim. Mas eu não vou mandar ele no seu tempo, Josias. Eu vou esperar você morrer em paz, Josias. Porque eu gostei da tua atitude. Então você vai morrer tranquilo, em paz. Depois da sua morte que o negócio vai ficar feio. E realmente vai ser depois da morte de Josias, né, que a Babilônia vem. Primeiro vem o Egito, tá? Eles vão virar primeiro prisioneiros do Egito. Eles vão virar primeiro vassalos do Egito. E depois do Egito que vai virar da Babilônia. Mas realmente o negócio fica ruim depois da morte de Josias. E Deus fala isso. Ah, mas o povo não perdoou, não. Quando Josias ouve isso, Josias pensa o quê? Caramba, se eu ouvir a lei, eu entendi o que está escrito naquele livro, aquele livro me tocou e eu me arrependi, eu me humilhei e eu mudei. Se eu ler esse livro alto para todo mundo, pode ser que todo mundo faça como eu fiz, né? Pode ser que todo mundo preste atenção no livro, se transforme, mude e vá cumprir ali. E Deus perdoe todo mundo como me perdoou. E ele vai ler o livro para todo mundo. A gente lembra. Aí Josias vai no 18º ano do reinado dele, ele vai chamar todo mundo, todo o reino para frente do templo. Aí ele vai chamar os sacerdotes, os levitas e todo o povo. E lê o livro inteiro para todo o povo. Quando ele termina de ler o livro inteiro para todo o povo, ele fala: gente, eu quero que vocês me prometam que vocês vão prestar atenção no que está escrito nesse livro e que vocês vão obedecer cada palavra. Vocês não vão mais andar como vocês andam hoje. E todo mundo prometeu. Em voz alta, a Bíblia diz. Aí então, depois disso, fizeram uma grande festa. A gente lembra, foi feita a Páscoa e tal. E agora a gente entra para Jeremias 11. O que acontece agora em Jeremias 11? O livro foi lido. Certo? Mas o povo não se converteu. O povo não teve um coração tocado como o de Josias. O povo continuou na maldade. Só que agora havia uma imposição religiosa, certo? Porque Josias, a Bíblia diz que ele não houve um rei zeloso como ele. Não houve na história um rei que quisesse tanto cumprir a lei de Deus quanto Josias. Ele tinha necessidade, não, tá certo isso, não tá? Ele tinha necessidade de cumprir exatamente a lei. E não houve um igual a ele. E a Bíblia diz então que durante o reinado dele, ele fazia questão de que a lei fosse cumprida. Então ninguém podia adorar mais a Baal em público. Ninguém podia mais praticar suas abominações em público, porque o rei não deixava. Então o que é que o povo começou a fazer? Começou a praticar no privado. O povo não mudou. Então eles começaram a adorar Baal no oculto, nas suas casas. Eles começaram a fazer, né, prostituição cultural, escondido. Eles faziam todas as coisas, tudo escondido. Porque não podia mais ser público, né? Eles iam lá e faziam escondido. Aí em público, eles iam lá no templo ofertar sacrifícios. Eles iam nas ruas e falavam, oravam em Deus em público, começavam a falar. Aí pro povo
eles mostravam que eles estavam convertidos, mas no privado, escondido, eles não estavam convertidos, eles continuavam praticando as abominações deles. E é nesse contexto que Jeremias denuncia no capítulo 11 a sociedade. O que mais que tem de importante aqui nesse capítulo 11? Houve um problema muito grande, uma crise muito grande com essa reforma que Josias fez. Desde a época de Manassés, né? Há mais de 50 anos, mais de 60 anos, havia ali a idolatria. E a idolatria, ela trabalha muito com a economia. Então, tinha muitos ídolos vendidos. Eles vendiam muitos ídolos, fabricavam muitas imagens, né? Vendiam muitos brincos de falsos deuses. Eles vendiam várias coisas, qualquer coisinha, né? Eles vendiam assim, né? Então, essa economia, esse trabalho caiu por causa de Josias. Então, isso não podia mais ser feito, porque Josias não deixava. Então, se era feito, era clandestino. Não era legalmente, era clandestino que era vendido. Não podia mais ser vendido um comércio aberto, né? E as pessoas que vendiam não gostaram. As pessoas que tinham essa movimentação não gostaram. E aqui agora no capítulo 11 a gente vai ver que os sacerdotes e os levitas também não gostaram. No capítulo 11 diz que os sacerdotes tentaram matar Jeremias. Então os próprios sacerdotes, eles não gostaram dessa reforma feita por Josias, tá? Os sacerdotes, eles também recebiam, né, ofertas, valores ali com relação a esses falsos deuses, esses ídolos. E dentro do templo, né, antigamente ainda tinha aquelas imagens, aquelas altares e tal, então eles estavam recebendo valores em dobro. A pessoa chegava para fazer oferta, a pessoa fazia oferta para Deus e para Baal. A pessoa ia dizimava para Deus e para Baal. Então, entrava mais para os sacerdotes, né? Só que quando o livro da lei foi achado, Josias não quis nem saber. Josias mandou entrar no templo e tirar as imagens de lá, porque agora ele tinha o fundamento da lei. Então, ele mandou fazer isso, tá? Então, agora é esse cenário que a gente encontra no reino de Judá, no capítulo 11 do livro de Jeremias. O livro da lei foi lido, Josias se converteu pelo livro, mas a sociedade não. Ainda a sociedade estava corrompida e agora eles eram uns hipócritas, porque em público eles fingiam uma coisa e na verdade o coração deles no privado era outra, tá? E é isso que ele vai denunciar agora no capítulo 11. Agora a gente começa a leitura do capítulo 11, tá? Versículo 1 diz assim: palavra que foi dirigida a Jeremias por Deus. Escutai as palavras desta aliança. Vós as direis aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, né? Então, qual a palavra da aliança? A aliança da lei, que foi achado o livro, lembra? Então, aqui Deus está falando com Jeremias. Jeremias, escuta bem o que está dizendo esse livro. Escuta bem, porque você vai falar sobre isso para todos os habitantes de Judá. Então, no versículo 3, Deus diz, e você vai dizer o seguinte para esse povo, Jeremias. Assim diz Deus, o Deus de Israel: maldito é o homem que não escutar as palavras dessa aliança. A aliança que eu prescrevi aos pais de vocês, lá desde o tempo que eu tirei vocês do Egito. Desde o tempo que eu libertei vocês da fornalha de ferro. Naquela época eu disse: escutem a minha voz e façam tudo conforme eu ordeno. Porque se assim for, eu serei por vocês. Vocês serão meus e eu serei por vocês. Mas para isso vocês têm que ouvir tudo que está nessa aliança e obedecer. Aí no versículo 5 diz: para cumprir o juramento que fiz aos vossos pais, de lhes dar uma terra, onde corre o leite e o mel, como hoje. Então, Jeremias, ao ouvir isso, disse: amém, Deus, amém, né? Aqui Deus está falando, porque se eles fizerem isso, no versículo 5, se eles escutarem a aliança da lei e fizerem tudo que eu ordeno, me obedecerem, aí sim,
eu vou cumprir a promessa que eu fiz, que é de dar para vocês essa terra. Se vocês não me obedecerem, eu vou tirar vocês dessa terra. Esse Deus está falando. E é o que Deus vai fazer. Deus vai tirar eles da terra e vai mandar lá para a Babilônia, né? E é isso que Deus está falando aqui. Eu não falei que vocês iam ficar nessa terra de qualquer forma. Não, vocês vão ficar nessa terra se vocês me obedecerem. Vocês vão ficar nessa terra se vocês se empenharem em ouvir o que eu digo, em aprenderem sobre a minha lei e a obedecê-la. Se não obedecer a minha lei, vocês vão embora. Eu só tenho a obrigação de cumprir o meu juramento se vocês também cumprirem de vocês. Vocês juraram que iam obedecer também a lei. Então, se vocês não cumprirem de vocês, eu não cumpro o meu. E eu vou tirar vocês dessa terra. Quando Jeremias ouviu isso, Jeremias falou, amém, Deus, amém. Então, no versículo 6 diz, e Deus, né, Jeremias fala, então Deus me disse o seguinte, proclama todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e diga o seguinte, escutem as palavras dessa aliança e pratiquem-na. Não só escutem, mas também pratiquem o que vocês têm escutado. Porque eles têm escutado, mas não têm praticado, né? E Deus está falando aqui por meio de Jeremias, não é só escutar, vocês têm que praticar também. Então, no versículo 7, né, e alguns parece que não deram bola de escutar quando Josias leu lá, né? Então, agora Jeremias passa por todo Jerusalém falando de novo a lei que foi lida por Josias, né? E ele passa por Judá inteira e pregando a lei de novo e falando, ó, maldito é aquele que não escutar essa lei, viu? Escutem bem e pratiquem isso que eu tô falando, porque isso é a aliança da lei. Então, aqui no versículo 7 diz, porque eu adverti constantemente os vossos pais no dia em que os fiz subir da terra do Egito, e até hoje eu os adverti, dizendo o seguinte, escutem a minha voz. Aí é que Deus está falando, porque é o seguinte, desde quando vocês saíram do Egito, desde aquela época, eu já avisei que vocês têm que escutar essa lei. Vocês têm que escutar a minha voz. Eu já falei, vocês têm que me escutar e me obedecer. Caramba, e Deus fala, caramba, eu falei isso lá no Egito. E eu ainda continuo falando hoje. Passaram-se não sei quantos séculos e eu ainda tenho que falar a mesma coisa. Que vocês têm que escutar a minha voz e obedecer, né? Isso Deus está falando. Então no versículo 8, Deus diz, mas, mesmo eu tendo advertido muito, mesmo eu tendo falado muito que era para eles escutarem a minha aliança, que eles escutarem a minha voz e me obedecer, eles não prestaram atenção, eles não ligaram para o que eu estava falando. E cada um decidiu fazer o que queria. Cada um fez segundo o que o seu coração perverso mandava. Então, sim, eu fiz cair sobre esse povo todo o mal que está escrito nessa aliança. Toda a maldição que está escrito nessa aliança caiu sobre esse povo, porque eles não cumpriram a aliança que eles fizeram comigo. E eu ordenei que eles observassem essa aliança, e eles não observaram. E é por isso que todo o mal aconteceu para eles. E aqui no versículo 9, a gente vai ver que Jeremias vai começar a conduzir o enredo aqui para justificar porque o castigo está vindo, tá? Porque é esse o sentido da pregação que vai vir aqui. Que Deus não perdoou o povo. Não. Deus perdoou Josias, mas Deus não perdoou o povo. E o castigo tá vindo. E o castigo vai chegar. E o castigo não é porque Josias ainda vai viver 13 anos depois que acha o livro, que o castigo não vai chegar, não. O castigo vai chegar. O castigo tá vindo e eles vão ser castigados sim. Assim como os antepassados deles foram, eles também vão. Eles não vão ficar livres de castigo. É nesse sentido que Jeremias vai andando aqui para falar que vai haver castigo. Aí no versículo 9 diz, e disse-me então Deus, né? E Deus me disse o seguinte, olha, Jeremias, eu tô vendo. Então no versículo 9, né, diz assim, Deus fala para Jeremias, né? Jeremias, é o seguinte, eu também tenho observado uma coisa. Eu tenho prestado atenção em uma coisa aí no reino de Judá. Eu tô vendo que tem uns homens aí no reino de Judá que estão conspirando contra mim. Estão querendo me enganar. Deus falando para Jeremias. Eu tô vendo. Eu tô vendo que tem uns homens aí que estão querendo me enganar aí no reino de Judá. Eles pensam que eu não vejo,
Mas eu estou percebendo, no versículo 10 Deus fala, eu percebi que eles voltaram a cometer os mesmos pecados dos pais deles. Estão pecando de novo. Leram a lei, não entenderam nada, não estão dando bola, estão pecando de novo. Eu estou vendo isso. E eles se recusam a escutar as minhas palavras. Eles se recusam a escutar a minha lei e ouvir a minha voz. E eles ficam correndo atrás de deuses estrangeiros. Então você vê que apesar de não haver mais aquele culto público, né, no privado eles ainda ficavam ali tendo aquele culto privado, né? Eles ainda cultuavam Baal na casa deles, né? Aqueles deuses de lar lá, né? Tudo, eles ficavam cultuando dentro da casa deles. E é isso que Deus está falando. Eu tô vendo. Eu bem tô vendo, Jeremias, que o povo está conspirando contra mim. Conspirar é o quê? É pelas costas, né? Então você faz escondido. Então, realmente, eles não estavam fazendo no público, eles estavam fazendo escondido. Eles estavam achando que estavam fazendo escondido de Deus, né? E Deus está vendo. E Deus está falando, não, eu estou vendo. Que eles estão lá, ó, escondidos, adorando outros deuses. Eu estou vendo que eles estão voltando para os mesmos pecados dos pais deles. Eu estou vendo que eles estão até servindo esses deuses. A casa de Israel e a casa de Judá romperam a minha aliança. Romperam a aliança que eu tinha concluído com os pais deles. Por isso, no versículo 11 diz, por isso é que Deus diz que vai trazer uma desgraça sobre esse povo. E eles não vão poder escapar dessa desgraça, não. Eles vão orar a mim, eles vão clamar a mim, mas eu não vou nem ligar para a oração deles. Eu não vou nem escutar a oração deles, disse Deus para Jeremias. Então no versículo 12 diz, então a cidade de Judá e os habitantes de Jerusalém irão e clamarão aos deuses, aos quais eles queimam incenso, mas eles não poderão de maneira alguma salvá-los no tempo da sua desgraça. Deus está falando assim, olha, eu estou vendo o que eles estão fazendo. Eu tô vendo, a lei foi lida para eles, eles não estão dando a mínima bola para a lei que foi lida para eles, não querem obedecer, eles querem fazer cada um segundo o que eles querem, estão voltando aos pecados dos pais deles, e eles acham que eu não tô vendo eles adorando os deuses escondidos. Eu tô vendo. Mas eu digo uma coisa, agora também eu não sou mais por eles. Querem adorar esses deuses? Então esses deuses que sejam por vocês, esse pedaço de pau que seja por você, porque eu não vou mais adorar, não vou mais cuidar de você, não vou mais te proteger, né? Deus fala isso. Então Deus diz o seguinte, então agora a desgraça vai vir, a desgraça está chegando, e quando a desgraça chegar, vocês vão lembrar de mim. Quando a desgraça chegar, vocês vão orar a mim, mas eu não vou ligar para a oração de vocês. Aí vocês vão ver que eu não vou responder a oração de vocês, então vocês vão começar a clamar para esses deuses aí de vocês. Mas eles também não vão te responder. Eles também não podem fazer nada. Eles não, eu posso fazer, mas eles não podem fazer nada por vocês. Eles não vão fazer nada. E eles não vão conseguir salvar vocês da desgraça que eu preparei para vocês. Então no versículo 13, Deus denuncia através de Jeremias, né? E tudo isso, gente, imagina Jeremias pregando tudo isso em alta voz pela cidade, tá? Porque Jeremias está pregando tudo isso em alta voz pela cidade, andando pela cidade e denunciando que é tudo um bando de hipócrita que estão adorando outros deuses, escondido, né? E ele saindo pregando pela cidade isso daí. E que Deus vai castigar todo mundo. Que Deus vai castigar todo mundo e que não há quem livre eles desse castigo. E ele sai pregando isso pela cidade inteira. Então ele vai e diz assim, Jeremias andando pela cidade inteira, que Deus mandou, né? Pois, na verdade, os deuses que vocês têm aí são numerosos. Tem um monte de deuses que vocês adoram. É Baal, é Aserá, é Astarote, é não sei mais o que, é o Deus Sol, é Deus Estrela, é tudo. Eu tô vendo o tanto de deuses que vocês têm aí. Por isso que o castigo de vocês vai ser grande. Tão numerosos como as ruas de Jerusalém são os altares que vocês um dia levantaram para esses montes de deuses aí. Para a própria vergonha de vocês. Eu lembro muito bem que vocês chegaram a oferecer incensos a Baal e ainda oferecem aí escondido. Jeremias, no versículo 14 Deus fala, Jeremias, não ore para mim por esse povo. Não quero que você ore para mim por esse povo. Não eleve por eles nenhuma lamentação para mim, não. Não. Porque eu não quero escutar. Porque eu não quero escutar e eu não vou atender no tempo de desgraça desse povo quando eles clamarem a mim. Eu não quero. Então no versículo 15 diz,
que procura a minha amada em minha casa. Ela realizou os seus planos perversos. Poderão os teus votos e a carne sagrada afastar de ti o teu mal, para que você então possa exultar? O que acontece? Aqui é uma poesia, né? Deus está falando que o povo está indo à casa dele, buscar ele. O povo, na maior cara de pau, está pecando, né? Então a pessoa vai lá e está em adultério, a pessoa está lá e está adorando deuses na casa dela, sabe? Falsos deuses. Mas aí depois a pessoa quer que chova, porque a gente vai ver que estava um tempo de seca aqui. Aí a pessoa quer que chova, aí a pessoa vai lá no templo de Deus, né? Mas na casa dela ela orou para Baal. Mas em público, ela vai lá no templo de Deus, lá em Jerusalém, leva um boi e oferta o boi ali para Deus e pede chuva, sendo que ela orou para Baal lá na casa dela, pedindo chuva, né? Sendo que ela adulterou, traiu o marido dela, algum pecado ela fez, né? E é isso que Deus está falando aqui. Deus está falando, o que é que você está fazendo na minha casa? Você veio fazer o que na minha casa? Você acha que esse pedaço de carne aqui vai apagar o teu pecado? Você acha que esse pecado de carne aqui que você está me dando vai afastar o mal de você? Você está saindo todo alegre daqui por quê? Você acha que eu perdoei o seu pecado por causa de um pedaço de carne, sendo que o seu coração não está arrependido? Né? É esse o sentido. Aqui é muito engraçado porque a impressão que dá pra gente, a mensagem que traz o texto, é que Josias conseguiu fazer uma purificação externa. Conseguiu. Publicamente ninguém consegue adorar outro Deus, né? Então ele conseguiu fazer uma purificação externa. Mas Jeremias está vindo agora tentando, por meio da pregação, fazer a purificação interna desse povo, né? Porque internamente esse povo não foi purificado, é só externo, né? E é nesse sentido que fala aqui. Aí então no versículo 16 diz: uma oliveira verdejante, ornada de frutos bonitos, assim chamou-te Deus. Com um grande ruído ele lhe ateou fogo, e seus ramos foram estragados. Como uma linda oliveira, é aquela árvore que produz azeitona, né? A oliveira. Como uma linda árvore que produz azeitona, que é bem verde, aquela azeitona bem gostosa, né? Assim você foi chamado. Vocês foram chamados para ser isso. Deus chamou vocês para serem essa coisa maravilhosa que sacia a sede, porque nessa época você observa que tem até passagens na Bíblia, né, que diz que a pessoa estava com sede lá e pegava ali na oliveira, né, espremia a azeitona ali por causa do líquido e saciava a sede dele, né, dessa pessoa. E eles foram chamados para isso, para eles saciarem a sede das pessoas, para eles serem frutíferos, né, mas eles não são. Aí diz, não, vocês não viraram isso para Deus. Pelo contrário, vocês se tornaram inúteis a Deus. Deus não tem valia nenhuma da árvore que vocês se tornaram para ele. E ele achou melhor tacar fogo, porque é como se fosse aquela árvore que fica cheia de bicho, sabe? A árvore encheu de bicho, não tem mais o que fazer com a árvore, você não tem mais como curar aquela árvore, é melhor tacar fogo, porque senão vai estragar as coisas do lado, né? É isso que está falando aqui. Deus achou melhor queimar eles, melhor tacar fogo. Foi isso que vocês viraram. Aí no versículo 17 diz: Deus dos exércitos que te plantou decretou contra ti uma desgraça por causa do mal que a casa de Israel e a casa de Judá fizeram a si mesmas, para me irritar, queimando incenso a Baal, né? Então aqui está dizendo, né? O Deus de Israel, o mesmo que te plantou, ou seja, o mesmo que trouxe vocês lá do Egito e colocou vocês aqui em Canaã, é o mesmo que está falando agora, que sobre vocês vai vir uma desgraça tão grande, porque vocês queimaram incenso a Baal, porque vocês decidiram adorar a Baal. O mesmo Deus que tirou vocês do Egito é o Deus que está falando que agora vai cair essa desgraça sobre vocês, né? E imagina, o que acontece? Jeremias tá andando por toda Judá falando isso, gritando aos quatro ventos, passando na frente do templo. E ele era levita, a gente lembra, ele era da tribo de Levi, né? Ele sai gritando, se eu não me engano, ele era até descendente de sacerdote, eu não lembro de cabeça, mas eu acho que ele era. Será que Jeremias era? Eu acho que ele era, gente. Eu acho que ele era
Descendente de sacerdote. Será que era de Arão? Deixa eu ver se ele era. Vou ver se eu acho rapidinho. Se eu não achar ele, pra gente ver isso. Eu acho que ele era. Se alguém souber aí, gente, vocês falam. Ah, isso mesmo, gente. Ele era sacerdote. Ele era filho de um sacerdote. Acabei de olhar em Jeremias 1. Ele era filho de um sacerdote. Imagina esse cara. Ele era filho de um sacerdote. Aí ele estava saindo pregando por todos os lugares e denunciando isso. E o que ele diz? Ele vai começar a falar o seguinte, que o povo chegava, né, depois que o livro foi achado, depois que a purificação foi feita, o povo chegava e perguntava para os sacerdotes se ia ficar tudo bem. Ah, vai ficar tudo bem? Os sacerdotes falavam, vai ficar tudo bem. Nenhum mal vai acontecer a vocês. E Jeremias falando que vai. E Jeremias falou, não, vai acontecer, Deus não perdoou vocês, a desgraça vai continuar vindo sobre vocês. Não adianta ter achado o livro se vocês não ouvem o livro e não praticam o que está nele. E então, Jeremias falando que vai cair uma desgraça muito grande, que não adianta, né? E o povo vai consultar os sacerdotes, e os sacerdotes falam, gente, é mentira, Jeremias, não vai acontecer nada, né? Vai ficar tudo bem. Os sacerdotes, eles estavam com medo de ocorrer ali uma crise que afetasse eles religiosamente, entendeu? A gente observa que eles estavam com medo, por exemplo, que o povo ficasse com tanto medo porque Deus vai castigar eles. Ah, então se Deus vai me castigar mesmo, então eu não vou mais dizimar. Ah, Deus vai me castigar mesmo, eu não vou mais ofertar. Deus vai me castigar mesmo, então eu não vou mais entregar as ofertas, os sacrifícios, não vou. Eu vou ser castigado de qualquer jeito, então eu não vou mais entregar boi nenhum, né? E eles tinham esse receio, tá? Então agora, o que acontece a partir do versículo 18? Os sacerdotes vão tentar matar Jeremias. Os próprios sacerdotes, tá? É isso que acontece. Por causa da pregação de Jeremias. A pregação de Jeremias era muito perigosa, né? A pregação de Jeremias era uma pregação perigosa, porque o povo estava se voltando a Deus. Então o povo voltou a dizimar, o povo voltou a ofertar, o povo voltou a se movimentar ali com relação a Deus para cumprir a aliança da lei. E se Jeremias saísse pregando que não adianta, não há o que eles façam que vá fazer com que a desgraça não venha, porque a desgraça vai vir, né? Se ele pregasse isso, era algo muito perigoso para a questão religiosa ali, né, da época. E é nesse sentido, por isso que eles vão tentar matar ele, tá? Então agora, no versículo 18, diz assim: Deus me fez conhecer e assim eu o conheci. Naquela ocasião, tu me fizeste ver os seus atos, né? Então aqui Jeremias está falando, ó, eu sei de uma coisa porque Deus me fez saber. Deus me fez conhecer, por isso que eu sei. Por isso, né? E ele me fez saber no tempo certo, antes de me matarem. Então ele me fez saber no tempo certo o que ia acontecer. Aí no versículo 19, Jeremias fala, mas eu, como um cordeiro manso que é levado ao matadouro, eu não sabia que eles tramavam planos contra mim. E eles diziam assim a respeito de mim, Jeremias falando: destruamos a árvore em seu vigor, arranquemo-la da terra dos vivos, e seu nome não será mais lembrado. A gente lembra que Jeremias ele começou o ministério muito novinho, gente, muito novinho mesmo, sabe? Idade de casamento, 20 e pouquinhos, né? Ele era muito novinho, tá? Então, Deus fez Jeremias saber, Deus avisou Jeremias que os sacerdotes de Anatote, eu já vou explicar rapidinho daqui a pouquinho sobre Anatote, os sacerdotes de Anatote estavam tentando matar Jeremias. E eles diziam assim, vamos matar Jeremias enquanto ele é novo, agora que ele está na flor da idade. Por que eles estão dizendo isso, gente? Porque um sacerdote mais velho convence mais. Então, assim, se deixassem ele viver mais tempo, com mais idade, as pessoas acreditariam mais nele. E para evitar isso, vão matar ele novo. É nesse sentido que eles falam, entende? Porque uma pessoa com cabelo grisalho, uma pessoa mais velha, teria mais crédito. Aí vamos matar ele novo porque a árvore ainda está verde, a árvore ainda está em vigor, dá para matar agora, né? Então aqui é isso que no versículo 19 diz. E quem estava planejando isso daí? Os sacerdotes, a gente vai ver no versículo 21. Aí diz assim então, no versículo 20. Deus dos exércitos, que julgas com justiça.
que perscrutas os rins e o coração, eu verei a tua vingança contra eles, porque a ti expus a minha causa. Aqui, Jeremias fala, eu inocente, eu bobo, eu estava como um cordeiro manso. Eu nem imaginei que estavam tramando tal coisa contra mim. Se não é Deus me avisar, né? Nossa, eu nem sabia disso. Mas tem problema não. Deus vai fazer justiça. Eu confio em Deus. Deus vai julgar. Eu não preciso fazer nada. Eu não vou denunciar esses meus irmãos, eu não vou fazer nada. Deixa. Deus vai fazer justiça. Deus vai julgar. Deus vai expor eles quando for necessário. Deus vai fazer o que tem que fazer. Eu não vou fazer nada. E é isso que ele fala aqui no versículo 20. Aí no versículo 21 diz assim, né? Por isso, assim disse Deus contra os homens de Anatote, que atentam contra a minha vida. Aí no versículo 21 ele está falando, e Deus me ouviu. Ele pediu para Deus julgar o povo, né? Quando Deus falou, né? Deus avisou o que estava acontecendo, né? E quando ele soube o que estava acontecendo, ele falou, eu não vou fazer nada. Eu não vou denunciar ninguém, não vou fazer, não vou tomar satisfação, não vou fazer nada, né? Mas Deus, eu clamo a ti que o Senhor faça, que o Senhor julgue com justiça entre eles e mim. Se eles estão errados, Deus, puna eles, castiga eles, né? É isso que ele faz. E Deus responde a oração de Jeremias. E Deus fala, tá certo, Jeremias, eu vou castigar eles. Eu julguei, e eles é que estão errados. E é por causa disso que eu digo que os homens lá de Anatote não vão profetizar em nome de Deus, né? Eles ficam dizendo que você não deve. Peraí que eu li errado, gente. No versículo 21 diz assim, por isso assim disse Deus contra os homens de Anatote, que atentam contra a minha vida, e eles ficam dizendo assim, não profetizarás em nome de Deus, senão morrerás por nossa mão. O que acontece? Aqui, né, Jeremias chegou num determinado nível que os sacerdotes de Anatote, tá? Quando você estuda, se eu não me engano, tá lá no livro de Josué. No livro de Josué que tem a separação das terras, né? Quando você estuda lá o livro de Josué, você vai ver que Anatote era uma cidade levita. Era uma cidade de sacerdotes, era uma cidade sacerdotal. Então, quem é que morava em Anatote? Sacerdotes. Quem queria matar Jeremias? Sacerdotes. Então, os sacerdotes queriam matar Jeremias. Então, aqui, Jeremias falou que antes deles planejarem matar Jeremias, eles ficavam tentando podar Jeremias. Então, Jeremias começava a pregar ali, começava a profetizar. Os sacerdotes da Anatote falavam, ô Jeremias, fica quieto, senão você vai morrer. Jeremias, para de falar, senão você vai morrer. Eles ficavam falando isso primeiro, né? E é isso que está dizendo aqui, no versículo 21, tá? No versículo 21 diz que, por isso, assim disse Deus contra os homens de Anatote, os sacerdotes lá de Anatote, que ficam, que agora, né, estão planejando contra a vida de Jeremias. E eles ficam dizendo para Jeremias, Jeremias, não profetize em nome de Deus, eu não vou ficar falando nada não, senão você vai morrer, senão você vai ser morto por nós. Aí no versículo 22 diz, por isso, assim diz Deus dos exércitos, eu vou castigar esses homens. Então, esses homens de Anatote que estão planejando a morte de Jeremias e mandaram Jeremias para ficar quieto para não morrer, eles vão ser castigados. E como é que eles vão ser castigados? Os jovens vão morrer pela espada, vão morrer na guerra quando a Babilônia chegar, né? E os filhos e filhas deles vão morrer órfãos de fome. Aí no versículo 23, para finalizar a aula de hoje, amém. E ninguém restará, porque eu trarei a desgraça sobre os homens de Anatote no ano de seu castigo. E nenhum dos homens de Anatote vai restar vivo. Eu vou matar todos os homens que moram em Anatote. Deus disse. Nenhum deles vai ficar sem castigo, porque eles mandaram você ficar quieto, senão morreria. Eles não querem que você fale a minha mensagem. Então, todos eles vão morrer, tá bom? Então, hoje a gente termina aqui nossa aula, glória a Deus, amém, tá? Amanhã a gente vai ler Jeremias capítulo 12, tá? Amanhã é sexta-feira, né? A gente lê Jeremias capítulo 12 e continua nessa pegada de denúncia aí, tá? Que Jeremias vem denunciando aí, que esse povo não se converteu não, tá? E assim a gente vai ficar até a morte de Josias, tá, gente?
vai vir essa denúncia de Jeremias, a gente vai vendo a denúncia de Jeremias, aí Jeremias vem denunciando que esse povo não se converteu, que tá todo mundo errado ali, ninguém quer obedecer a Deus, e então a gente estuda a morte ali de Josias. Depois que Josias morre, aí é bem rápido, acontece logo o primeiro cativeiro babilônico, onde Daniel é levado, tá bom? Então a gente tá bem pertinho aí desse momento da história, mas enquanto isso vamos ler mais um pouquinho de Jeremias, a denúncia dele sobre aquele povo que leu a aliança e não adiantou nada, tá bom? Então, amém. Deus abençoe. Eu espero que a Débora e a Catarina tenham gostado, tá bom? Foi a primeira vez, né? A primeira aula de vocês. Amém. Espero que vocês tenham gostado e que vocês voltem mais vezes, tá bom? Amém. Amanhã a gente vai ter mais uma aula, tá bom? Amém. Deus abençoe. Amém, Francisco. Deus te abençoe, viu? Amém. Até terça-feira com a graça de Deus. Segunda você tem assembleia também, né? Então até terça-feira com a graça de Deus. Amém. Gente, alguém tem alguma dúvida? Maria, Catarina, Débora, Ana, Francisco, tem alguma dúvida? A Maria não tem nenhuma dúvida. Amém, Maria. Deus te abençoe. Bom descanso, viu? Amém. Amém, Francisco. Deus te abençoe. Bom descanso, viu? Até terça-feira com a graça de Deus. Amém. Amém. Débora, Ana, vocês têm alguma dúvida? Ana, Débora, vocês têm alguma dúvida?